Confiança é tudo, tá? Porque se eu não confio em mim mesmo, eu passo isso pro cliente. Então não faz sentido nenhum. Isso até no mundo espiritual, porque se a pessoa confia em Deus e ela não confia nela mesmo, não vai acontecer nada. Então tu imagina nas vendas, que tô falando contigo, eu não confio em mim. Então eu vou passar confiança pra ti? Não. Por quê? Porque eu só posso dar o que eu tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Como se manter confiante? Vamos pegar, por exemplo, o seguinte, eu tô aqui, a gente tá aqui trocando uma ideia. Eu tô tranquilo conversando, porque a gente tá falando de algo que eu vivo o dia a dia, como vocês também. Como que eu perderia minha confiança aqui? Se tu chegasse aqui e tu falasse pra mim, Kleber, a gente vai falar de inteligência artificial. Eu entendo quase nada. Eu tenho várias coisas. Tá usando? Mas tô usando, tenho uma empresa disso, que sou sócio, mas se tu perguntar se eu entendo de programação de inteligência artificial, eu não entendo. Se tu trazer esse assunto pra conversar aqui, eu não vou estar confiante, porque eu não tenho entendimento. O que que faz a pessoa se tornar confiante? Na minha visão, autorresponsabilidade. Então, por exemplo, eu fiz 500 ligações na semana, atendi 50 clientes e deu todos errado. Como que vai estar a minha confiança? Vai estar em baixa. Baixíssimo, né? Porque eu atendi todo mundo e não vendi pra ninguém. Aonde que vem o erro e aonde vem o acerto? O erro é o quê? Puxa vida, eu não consigo mesmo. Diálogo interno ruim. Ruim. Aonde vem a autorresponsabilidade? Puxa, eu fiz 500 ligações, eu atendi 50 clientes. Cara, o que que eu fiz de certo nessas ligações? Eu fiz, não o cliente, o que eu fiz. Cara, o que será eu fiz de errado nessas ligações? Cara, vamos dar uma estudada, será que eu tô me conectando realmente com o cliente? Será que realmente eu tô seguindo o processo que passaram para eu cumprir da venda? Isso vai trazer autoconfiança. Isso traz confiança e autoconfiança. Aonde que tá? Como que eu ajo o dia a dia? Deu tudo errado. Porque, cara, não tem como não dar errado. Aliás, dá mais errado do que certo. Certo, justamente. Né? Eu sempre digo às pessoas, todo mundo fala, vai dar certo. Cara, vai dar errado também, tá? E dá mais errado do que certo. Só que qual que é a diferença? A diferença tá que quando dá errado, se tu consegue ressignificar rápido, tu consegue superar. Por exemplo, quando tu entra no teu Instagram, tu tá lá, tem os Reels, né? Aí, por exemplo, no meu, se tu abrir ali, vai ter um monte de coisa de futebol, um monte de coisa de venda e um monte de coisa de Deus, as coisas que eu acredito. Mas de vez em quando, ele vai o quê? Ele vai sugerir alguma coisa. Por exemplo, ele vai sugerir signo lá. Pra mim não faz sentido. O que eu faço? Passo pra cima. Perfeito. Eu passo o Reels pra frente. É a mesma coisa quando eu tô em baixa. Eu tô em baixa, eu analisei. Cara, isso aqui não faz sentido. Tchau. Vamos olhar o que tem que olhar pra dentro? E isso traz confiança pra dentro de ti. Tá. Autorresponsabilidade vai trazer confiança. Depois da autorresponsabilidade, eu assumo que eu sou responsável por não estar confiante da minha vida. Eu sou responsável. Eu vou analisar o que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo errado. Cara, e essa análise vai corrigir a rota. Tá. O que eu vejo na minha empresa, até posso contar um case aqui negativo de um vendedor da minha empresa, que ele saiu segunda passada, foi no Mato Grosso para buscar uma venda de 20 milhões de reais. Tá. Tudo certo. Tudo certo. Saiu de Porto Alegre, foi para Mato Grosso, chegou lá, atendeu o cliente, tudo certo com o cliente mandou gerar contrato para pagar no outro dia, gerou contrato no outro dia, o cliente falou, não vou fazer negócio. O vendedor no desespero, brincadeira, as coisas não estão dando certo, tem alguma coisa errada, que eu acho que é o sistema, que eu acho que é a administradora, que eu acho que é a empresa, eu acho que é o mercado, é o concorrente, só desabafou. Tá, beleza, tá bom. Tá no teu controle isso aí? Não, não tá no teu controle. Vamos trazer pra tua realidade agora o que tu, porque o responsável da pessoa não ter comprado é tu, não é ela. É tu que é responsável. Se desse certo, tu era responsável por ter vendido, e deu errado, tu é responsável por não ter vendido. Tá. O que tu fez certo, o que tu fez errado? Foi analisar. Aí, nesse caso, o vendedor, ele foi muito ansioso, porque ele poderia dar o tempo pro cliente. Ele tava lá, podia dar o tempo, não aquele negócio, assina e paga. Cara, não tá falando de uma venda, de uma caneca, tá falando de uma venda de 20 milhões de reais, o cara vai pagar 200 mil por mês. Cara, dá o tempo pro cara, cadencia, espera, não tá no desespero, tu é uma autoridade, não precisa. Se analisou, ficou triste, mas quando ele entendeu que ele errou, aí é uma coisa que eu não sei explicar pra vocês, porque o universo abre, porque tá na responsabilidade dele, ele alinhou, ele sabe que ele errou, por isso que ele não vendeu. Automaticamente, ele vai para um outro cliente já com a rota corrigida. E ele aí, aprende com erro. Aprende com erro. E aí o que vai acontecer? Ele vai vender. Inclusive o mesmo vendedor fez uma venda hoje de 20 milhões de reais. Quer dizer, ele perdeu uma, que ele não perdeu, porque ele não tinha, né? Tá.
Ele não tinha venda, né? Ele não perdeu, porque a venda não existia ainda, né? Poderia sair a venda. E ele fez. E ele não cometeu o erro que foi cometido lá. Por quê? Autorresponsabilidade. Deixar de responsabilizar os outros e trazer pra ti. Perfeito. E tem várias coisas, né, dessa história que eu te falei do Instagram, de tu deletar o que não faz sentido pra ti. Exatamente. Faz Inclusive, sentido, se não fizer sentido no Instagram, delete o Instagram. Exato. Pegar. Porque tu é especialista em mente, né? Nós somos o quê? O que nós olhamos, escutamos, falando e o meio que a gente tá. E o que a gente pensa. Porque quando você falou, né? Poxa, às vezes você vai fazer... Dá mais errado do que dá certo, né? Se o cara ele faz ali 500 ligações e ele não tem o resultado que ele gostaria, é comum a sua confiança diminuir se você colocar o foco no que não está dando certo. Né? A gente olha um monte de processos comerciais, né? Tem processos comerciais que, poxa, de empresas que são empresas super bacanas, né, Lê? Que tem, poxa, taxa de conversão de 7% no processo, no funil de vendas. Sim. Né? 7%, cara. Pô, de cada 100, 93 é não. Se você e a empresa tá super bem, obrigado. Não, e que é bom, né? 7% Tá que é bom, né? Então, mas olha só, se o vendedor, ele coloca o foco no 93%, ele fala, tá dando tudo errado, Isso. as coisas não estão funcionando, os clientes só falam não pra mim, ninguém quer falar comigo, ninguém compra de mim, eu só tomo não o dia inteiro. Se você coloca o foco no 7%, você fala assim, cara, tá dando certo, tá legal pra caramba, a empresa tá crescendo, né? As coisas estão funcionando, tô ganhando meu dinheiro, tô batendo a minha meta, tá tudo certo. Só que você coloca o foco prioritário para você ajustar a confiança, de novo entra na questão de diálogo interno, você precisa olhar para os 7% mais do que você olha para o 93%. Sim. Se você olha só para os 93%, você está tomando não o dia inteiro. Se você olha para os 7%, está dando resultado. Se você olha para os 93% com a mentalidade de o que eu preciso mudar para que isso se torne 90% e eu comece a fechar 10%, tá tudo certo. E se você olha para o processo como um todo, os 93% fazem parte das atividades que você precisa fazer para encontrar aquele tamanho de faturamento que você vai capturar. Você precisa conversar com 100 pessoas para encontrar 7 que vão comprar de você. Se você quer só falar com 7 pessoas e que as 7 comprem, não existe 100%. Não existe 100%. Não tem. Se você depende de uma taxa de conversão maior do que 50% para falar que a maior parte das coisas estão dando certo do que as coisas estão dando errado, pô, assim, taxa maior do que 50%, difícil, hein, Lê? Não existe. Ele trabalha no segmento de consórcio, né? Ontem eu estava falando com um cliente nosso que está nesse mesmo segmento, ele falou que benchmark de mercado, taxa de conversão de uma equipe, né, de alta performance é 1,5. É isso? É isso aí. 1,5. Você está falando de 7. No final do dia... Cara, olha essa 1,5, tu imagina... Tu fala é alta performance. Não, alta, é. Cara, que lá, quando dá 2 no nosso lá, festa, foguetório. Cara, foguetório. Cara, tu imagina o seguinte, tu falou com 100, 98, não... Cara, não querem nem falar contigo. E os 2 é comemoração. É isso aí. Então, assim, pra gente resgatar essa autoconfiança, pelo que eu tô entendendo aqui, primeiro, é a gente conseguir colocar energia no que a gente tem controle, né? Então, nossos pensamentos, aquilo que a gente fala e como a gente reage àquilo que acontece com a gente, então base do estoicismo. Segundo, é a gente diminuir a vozinha interna, né? diminuir a ponto de racionalmente a gente perceber que aquela vozinha ela não tem razão, porque a gente pode escutar um vozeirão, né, das coisas boas que a gente faz. Então, ao invés de olhar para 93, eu baixo a vozinha dos 93 e subo e amplifico a voz do 7, certo? Do 7% de conversão. E com certeza saber que sempre vai ter um dia seguinte, sempre vai ter algo a ser feito. É isso, Kleber? É isso. E tu sabe qual que eu vejo o desafio do empreendedor que está nos escutando aqui? Que tu tem, por exemplo, uma equipe de 10 vendedores. Tá. 10 vendedores. E tu tem 2 que tá lá embaixo a autoconfiança. E eles não são autorresponsáveis e não querem analisar. O que eles Ou fazem? Eles não têm a percepção ainda disso. E aí eu vejo que o gestor tem que ter essa percepção. Exatamente. Por quê? Porque a gente lida com pessoas. Isso. O que ele faz? Ele não detecta que esses caras estão com a confiança embaixo. E essas pessoas contagiam as outras 8. Porque, cara, olha que doideira.
dá mais errado que certo, mas quando eu trago de notícia ruim 2 pessoas ou uma pessoa com a autoconfiança lá embaixo, reclamando, resmungando, dizendo que o cliente é ruim, dizendo que o lead é ruim, ela infecta toda a equipe. Total. E a equipe baixa a performance. Eu tive recentemente um caso assim, que tinha uma equipe a equipe acho que era 12 pessoas, Tá. e eu tinha uma pessoa com problema. E o gestor não mandou a pessoa, falou, porque qual que é o detalhe? A pessoa tem que querer também, tá, Leandro? Tem que querer. A pessoa tem que querer. Tu fala com a pessoa uma vez, a pessoa não muda. Tu fala com a pessoa a segunda vez, tu tenta ajudar, tu dá a mão, e a pessoa não quer. Porque, tu imagina o seguinte, até Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Jesus falou, cara, vem a mim. Aí a gente tá na equipe, a gente quer pegar a pessoa pela mão e fazer. Não é assim que funciona, não tem resultado. Não mandou embora, essa pessoa contaminou toda a equipe. Teve que trocar quase toda a equipe. E aí, qual que é o detalhe? E olha que doideira o negócio de mente, tá? Porque essa equipe recebia leads, vamos dizer que tivesse 10 vendedores, 9 vendiam e 1 não estava vendendo, esse 1 contaminou os 9, os 10 não venderam e o problema era o lead ruim. Acabamos com essa equipe, contratamos uma equipe sem experiência, não sabia o que era consórcio, não sabia nada, mas como a gente tem os nossos playbooks todos bem definidos, só segue o processo. Os mesmos leads que a equipe experiente não vendeu o que era ruim, a gente passou para equipe nova e a gente pintou uma expectativa, porque a vida é feita de expectativa. Chegamos para a equipe e falamos assim, olha só, esses aqui são os melhores leads que a empresa tem. Cara, olha tudo só, lead perdido. Olha só como é a mudança da forma de comunicar. Exatamente. Você faz a pessoa pensar que o lead é bom. Que o lead é bom. Né? E a pessoa pegou. Não, e ainda aí tem todo um poder de comunicação, tá? Que é o quê, pessoal? Olha só, isso aqui é algo que a gente nem ia liberar para vocês, porque vocês não são experientes, mas são os melhores leads aqui da empresa. Cara, o pessoal ligou, chamou e saiu um monte de venda com o mesmo lead. É isso aí. Então vê que é interno. Não, a equipe que achava que o lead era ruim, o lead é ruim. Não. Isso. A equipe que achava que era o melhor lead que tinha, o lead era bom. E se a gente analisar, misturando todos os assuntos aqui, tá bom? Vamos trocando uma ideia, papo de vendedor. Papo de vendedor. Tu vê que tudo é expectativa na vida. Porque, por exemplo, eu casei com uma expectativa. A minha esposa casou com uma expectativa comigo. Vamos trazer pro mundo real. Ah, mas nem tudo é expectativa, é números. Tá, então vamos pensar aqui. 2002 a 2006. 2002, vamos botar. Taxa Selic 14,75. Vamos botar que fosse 15, tá? Taxa Selic 15. Qual que era o governo em 2002? Que entrou de 2002 a 2006? Governo atual. PT. Enfim, o governo que tá hoje aí. Tá. Foi a época com mais abertura de mercado de capital e com mais países de fora vieram botar dinheiro em empresas no país, com taxa Selic a 15%, 14,75% no governo atual. Beleza. Não, mas era bom. Tá bom, então era bom. Número. 2025. Taxa Selic 15%. Qual que é o governo? O mesmo governo. Quem quer botar dinheiro no país? Ninguém. Por quê? Porque aqui a expectativa é ruim. E lá a expectativa era boa. Então o número, às vezes, é mentiroso. Exatamente. É a tua expectativa. É o exemplo dos leads. Os leads são os mesmos, mas a expectativa mudou. Cara, muda a expectativa, muda o resultado. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no episódio completo? Se você quiser acessar esse episódio, é só você clicar no primeiro link da descrição desse conteúdo que você vai cair no canal do Papo de Vendedor e vai assistir o episódio completo. E eu quero aproveitar que você está aqui comigo e quero te fazer um convite especial. No dia 1º de novembro, vamos fazer o workshop Laboratório de Prospecção. Você vai estar online e ao vivo comigo e com o Daniel Mestre no Zoom, das 9 da manhã às 5:30 da tarde, para a gente construir a sua máquina de prospecção, para você acelerar muito o teu resultado. Quer conhecer todos os detalhes? Então clica no link da descrição desse conteúdo para conhecer todos os detalhes. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!